O quanto seu sonho é menor do que a sua covardia? Essa frase eu escutei num rap maromba na época que eu vivia no mundo do culturismo. E eu acho ela muito legal, porque você consegue adaptar para vários cenários, né? E no final de semana eu tava assistindo um filme com a minha esposa, foi indicação até da minha mãe, o nome é Quatro Dias com Ela. E esse filme ele retrata ali sobre uma dolorosa jornada de uma mãe ao lado da sua filha, né? Que na luta contra a dependência química. E são 4 dias muito intensos ali, onde você repara que cada decisão tomada ali pode representar o início de uma nova vida ou a permanência daquele ciclo destrutivo, né? E aí depois de assistir o filme, como foi indicação da minha amada mãezinha, eu conversei com ela pelo WhatsApp, com a minha esposa aqui em casa, e a gente começou a refletir sobre algumas decisões que eu tomei ao longo da minha vida. E sem voltar muito lá no início, né, na questão da dependência química como um todo, eu decidi trazer essa reflexão para vocês em relação à vida profissional do copywriting, né, do copywriter. O copywriter indispensável, que é isso que a gente está querendo trazer dentro desse copyverso da loucura. E isso, ao longo da nossa vida, né, desses pontos de inflexões, a gente escolhe ali caminhos que inevitavelmente ficamos imaginando ali que como que seria a minha vida no caminho oposto, né? Se eu escolho o lado A, sigo o lado A, eu não consigo saber como seria o lado B se eu tivesse seguido para aquele lado. E aí a gente acaba refletindo sobre isso, pelo menos eu gosto bastante de trazer essas reflexões para minha vida. Mas antes, né, tem que me apresentar, o meu nome é Eduardo Delamor e esse é o Copverso da Loucura. Aqui é um lugar onde essas reflexões e ensinamentos vão te ajudar a se tornar um copywriter indispensável, usando tudo que está ao seu alcance, né? Independente do seu poder aquisitivo, que é o cérebro. O cérebro você não consegue, você não precisa comprar outro, você tem que só melhorar e deixar ele mais forte, mais sábio. Então, se você quiser fazer parte do lado inteligente da força, aqui é o lugar para você. E a primeira ideia ali que eu trouxe, né, sem voltar lá em 2017, como já falei, do meu vício e tudo mais, o primeiro ponto de inflexão ali durante a pandemia, né? No final de 2020 eu tinha ficado desempregado, eu trabalhava numa empresa de monitoramento, né, de CFTV, eu instalava câmeras de segurança e também trabalhava como vigilante lá, o cara do CFTV. Então eu tinha um trabalho diurno e um noturno para poder ganhar uma merrequinha lá. E eu fiquei desempregado, o cara me deu um calote financeiro lá, um sócio estava roubando o outro. E logo depois, na virada de 2020 para 2021, eu arrumei um emprego de segurança, né, de porteiro, a vaga, mesmo sendo vigilante, só tinha a vaga de porteiro no hospital que eu trabalhava, já falei desse hospital várias vezes aqui, e eu precisava ali trabalhar para poder seguir uma vida digna, porque ficar desempregado dentro da casa da sogra não faz sentido. E nessa época eu comecei a procurar alguma coisa para fazer como renda extra e tal, e eu me deparei com o universo do gestor de tráfego, né, gestão de tráfego, e aí eu comecei rodando os meus anúncios próprios ali para serviço de IPTV, o que não é muito agradável, né, porque a gente sabe que não faz parte do mundo comercial normal das televisões, né, mas era o que me trazia uma graninha. Eu investi ali R$ 10 de anúncio por dia, tinha um dinheirinho ali no final do mês legal para poder começar a investir nos meus estudos. E logo nesse caminho eu descobri que eu era péssimo, péssimo em otimização de campanha. E sabia que eu entendi ali que não sabia escrever muito bem os anúncios e tal, e comecei a procurar na internet como melhorar os anúncios. E aí me deparei com alguns vídeos falando sobre copywriting. E um deles foi indicando o livro Transformando Palavras em Dinheiro, do Ícaro de Carvalho. E o próprio Ícaro de Carvalho indica em alguns vídeos dele ali nos stories na época, Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. E eu comprei os dois livros. E aqui ali os estudos começaram, né? Na época os livros, pra mim, o meu poder aquisitivo eram caros, né? R$ 30, R$ 26, eu acho que era isso. E eu tive que, pra você ter ideia, eu comprei os dois livros e parcelei no cartão de crédito para poder estudar. E aí eu comecei a entender melhor sobre qual era o meu público, como construir ali um processo de persuasão legal e entender como que funcionava tudo isso daí. Comecei a me apaixonar pelo modo de escrita. E aí eu trago como um ponto de inflexão na minha vida, porque essa decisão de começar a estudar copy com o intuito de melhorar as campanhas, partiu de um investimento ali que eu tive que fazer mesmo barato, que hoje é um investimento pequeno, mas na época era algo muito grande para mim, e foi um ponto de decisão que eu tomei.
E eu fico imaginando às vezes como seria a minha vida se eu não tivesse buscado isso. Se eu estaria lá com segurança ainda, se as coisas ainda iam se manter lá da mesma forma, sabe? E tudo faz parte desse processo. E o segundo ponto de inflexão que eu trouxe pra mim, na minha vida ali dentro, que aconteceu ainda em 2021, foi o investimento em educação. O livro foi só o primeiro passo, né? Mas ainda ali em setembro desse ano, o Ícaro, depois que eu li o livro dele, tinha lançado a primeira turma da formação de copy do Novo Mercado. E aí, nessa decisão louca, que eu precisava tomar uma atitude, eu pedi a minha esposa para poder fazer um empréstimo no nome dela, do Nubank, né? Tinha um empréstimo lá de R$ 8.500 para eu poder comprar essa formação. A formação era, na verdade, R$ 6.000. Eu paguei 8.500 por causa dos juros, né? Eu já falei em outro vídeo, né? Ela não concordava muito com isso e tal, mas mesmo não acreditando em mim, ela deu esse voto de confiança. E eu tive que tomar uma decisão ali entre, eu vou estudar, abdicar dos meus horários de descanso na guarita, né? O horário de almoço, algum momento ou outro que eu tiver para poder esparecer um pouquinho, porque período de pandemia o hospital estava sempre lotado. E para estudar e vou ficar mais cansado, ou simplesmente vou me manter nessa rotina de mais do mesmo. E, por exemplo, nos dias fora da escala, eu normalmente dormia ou arrumava um bico. Eu poderia estudar e eu teria que abdicar desse descanso aí para poder fazer algo. Então, eu preferi o estudo e o crescimento. E recentemente eu visitei o hospital, fui levar minha filha lá, né? Não foi uma visita agradável, mas fui levar minha filha. Perdão. Eu tô vindo de um final de semana bem cansativo, porque eu tava doente, então tem alguns momentos aí que eu vou... eu tô gravando aqui de noite, então tô bem cansado hoje. Mas, vamos lá. Aí eu tive que ir pro hospital, né, uma triste visita, a gente nunca gosta de ir pro hospital, e eu encontrei ex-colegas ali, e eles continuam na mesma situação, na mesma coisa, e são pessoas que viviam me perseguindo e falando mal de mim na época quando eu tava estudando. Porra, segurança não estuda, você não vai, isso daí é lorota, você não vai pra frente, tá maluco, vai largar o emprego fixo pra trabalhar com isso daí, esse negócio de internet. E aí, conversando com eles, falei, né, pra infelicidade deles, que eu estou tendo bastante sucesso, que eu construí minha casa, e assim, minha carreira tá andando, eu ganho bem, eu tenho uma renda legal, eu não faturo milhões, nem fiquei milionário, nem nada disso. Muito pelo contrário, eu consigo proporcionar uma vida decente pra minha família. E eles continuam reclamando das mesmas coisas, né, estagnado, a mesma rotina, reclamando de que o serviço não rende, de que, os caras só perseguem, que os caras não podem sentar, que não podem descansar, aquela coisa toda. E eu provavelmente, se não tivesse tomado a decisão de estudar e sair daquele emprego, eu estaria lá até hoje. Talvez não teria condição de sustentar minha casa, porque só ganhava R$ 1.100 por mês na época. Era 1.297, 67, alguma coisa assim na carteira, que era o salário mínimo. E com os descontos dava R$ 1.100. Então, provavelmente eu estaria lá, insatisfeito como eles, e algumas decisões que eu tomei ao longo da minha vida me fizeram pensar sobre isso daí, como refletir a minha carreira e tal, como isso reflete ao longo dessa jornada de ser um copywriter realmente indispensável, que é o que traz a minha vida como tá hoje. Mais pra frente um pouquinho, né, ainda no ano passando ali 2021 para 2022, eu tomei uma decisão de parar de beber, né? É uma decisão que pra mim foi muito importante, porque antes eu desperdiçava muito dinheiro, eu contava dinheiro pra estudo e também no final de semana estava cansado, como essa rotina de todo brasileiro, né? Hoje me permite tomar uma cervejinha e tal, e a cervejinha pra mim nunca foi só uma cervejinha, eu nunca tive muito limite, porque eu sou adicto, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com essas coisas e eu gastava dinheiro e às vezes misturava com um medicamento que tinha que tomar por causa da situação do vício, e as coisas não ficavam muito legais, eu ficava muito agressivo, trazia problemas para minha esposa, para minha sogra, eu morava com ela, então não parecia de fato que eu estava querendo sair daquela rotina. Então parar de beber foi uma decisão muito forte, principalmente porque até aquele dia que eu decidi parar, a minha filha nunca tinha presenciado uma cena minha agressiva. E ela chegou a presenciar, ela tinha 3 anos de idade, então eu decidi que não iria mais, ela nunca mais iria me ver daquele jeito. Então foram decisões muito importantes. E aí eu fico refletindo também como teria sido se eu não tivesse parado de beber. Será que eu estaria hoje numa condição financeira interessante? Será que
a gente teria uma família? Será que a minha esposa se sentiria segura comigo morando sozinha dentro da nossa casa, do nosso lar? Em ter uma segunda filha, como seria essa rotina? São coisas que eu me pego pensando constantemente. Estou partilhando com vocês aqui, eu imagino que não, tá? Eu imagino que a minha esposa não teria aceitado construir a casa comigo, eu imagino que ela já teria se separado de mim, com razão, né? Então são coisas que eu fico pensando ao longo da minha jornada. Eu sempre abdiquei dessas coisas, né? De 2021 para cá, decidi abdicar de certos lazeres para poder me dedicar mais para o estudo, para a profissão. Afinal, uma carreira não se constrói da noite para o dia, como alguns gurus vendem aí. Requer tempo, requer dedicação, requer conhecimento e o seu potencial de transformar o conhecimento de um livro como esse daqui, contos de Machado de Assis em copies, né? Tava de cabeça para baixo. Em copies, em estrutura de vendas e alguma coisa que você pode trazer dentro do seu poder criativo. Que é exatamente essa dedicação. Em 2022 também, cara, eu tinha tomado uma decisão de consumir o curso do Flávio Augusto, só que eu não tinha dinheiro para comprar. Eu lembro que o Ventes era R$3.000, né? 2.997. E eu consegui achar ele num grupo de Telegram de pirataria, né? E aí eu comecei a estudar sobre posicionamento, vendas, porque eu realmente queria aprender a conquistar clientes melhores, porque eu passava por tudo isso que você, o copywriter de hoje, está passando. É cliente achando que você é garotinho do Instagram, de fazer postzinho e cobrar resultado de orgânico, sendo que o cara tem o quê? 500, 300 mil seguidores, querendo que você traga 10 milhões de vendas para ele, porque ele viu alguém falando na internet que um post traria 10 milhões de vendas para ele. Então eu passei muito por isso e falei, cara, não quero mais cliente desse jeito, eu preciso aprender a me vender, preciso aprender a me posicionar. Eu fazia minhas reuniões na época de boné, tinha um boné eu acho que é da Royal Pharma, né, que é uma marca de anabólicos, e eu botava o bonézinho pra trás assim, camisetinha, e achava que era o cara mais descolado do digital, né, eu era o cara, porra, trabalho de casa, sou descolado, mas, na verdade eu era um mulambo lá, e não fechava bons contratos exatamente porque eu era um mulambo, e eu aprendi a me posicionar no curso do Flávio Augusto, que eu consumi na pirataria lá. E, montei um plano de ação legal, um sistema de vendas, comecei a vender para mim mesmo, fazer meus copies unindo com o processo de vendas que ele ensinava lá, adaptei tudo para o meu mundo, para o meu mercado, para a minha estrutura, para que funcionava para mim. E aí, quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais, eu fui lá no comecinho de 2023, ele reestruturou o Vence lá, e eu fui e mandei mensagem pro suporte falando que eu queria pagar o curso que eu consumi pirata, né? Eu tenho a mensagem ali até hoje, a mensagem, a vendedora Flávia, é maravilhosa. Aí ela falou assim, nossa, que bacana você falar que você consumiu o curso pirata e tal, você ser realista com você mesmo. Vamos fazer o seguinte, ao invés de você me pagar pra gente o curso, bem, eu consome aqui. Vou te dar 2 anos de plataforma aí da nossa estrutura que a gente está construindo nova. Você vai ter acesso à nova atualização do curso em 2023 e em 2024 você vai ter acesso à plataforma nova que a gente vai lançar. E eu fiquei com esses 2 anos de acesso, achei fenomenal e, eu consegui pagar alguma coisa que me ajudou bastante, retribuir financeiramente. O Flávio Augusto não precisa disso, que não sei o que, mas se a gente continuar pensando dessa forma, em consumir coisas dos outros de forma pirata, igual eu fazia com o IPTV lá, que eu não vendo já tem desde 2022 ali, final de 2022 eu parei com tudo aquilo. Se a gente ficar pensando nisso, a gente vive um mundo comunista, né? Um mundo que a gente acha que todo mundo é obrigado a te dar coisas só porque ele tem demais. Então você tem que aprender a correr atrás dos seus próprios resolver os seus próprios problemas. E aí eu devolvi essa grana para eles lá e ganhei isso daí. Basicamente, eu acredito que seja alguma forma dela bater a meta dela, porque ela pouco se importa, ou sim, preferir que ela se importe, tá? E que ela realmente partilhou com o time dela lá. Mas eu realmente devolvi essa grana e me senti bem comigo mesmo. Então, se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez eu não teria aproveitado as novas atualizações, o script de vendas que o Flávio Augusto lançou lá, junto com o Conrado Adolfo e várias outras coisas que eles fizeram ao longo daquele processo. Foi um ponto de inflexão na minha vida também devolver essa grana que eu consumi da pirataria em busca de estudar um pouquinho mais. Em outubro de 2022, a gente tomou ali a decisão de começar a construir nossa casa. E ali naquele meio do caminho, né, no finalzinho, nossa casa alagou. A casa da minha sogra, né, alagou. E a gente perdeu muito material de construção, perdeu muita coisa. E o computador eu tive que colocar ali em cima de algumas lajotas para que ele não molhasse. O rack que ficava no computador, ele caiu. Eu botei algumas tábuas de madeira embaixo assim para poder sustentar. Tábuas de madeira, né? Botei algumas tábuas ali para poder sustentar, né?
e ele não cair de vez, e o computador em cima de uma lajota, porque o quarto eventualmente chovia muito e o quarto alagava ali e era um risco a menos para a gente poder, que a gente tinha para correr ali dentro. E eu lembro que eu tava tirando as coisas debaixo d'água ali, levantando as coisas ali que precisava da casa e com o WhatsApp respondendo o cliente, mandando áudio para o cliente com fone de ouvido enquanto tirava lodo da casa. E ao invés de reclamar, né, ao invés de chorar, de falar que o mundo estava contra mim, eu tomei a decisão de continuar seguindo firme e forte na minha profissão, porque essa seria a vida essa era a vida que eu queria para mim. E isso foi muito importante para minha carreira, né? Vencer mais um obstáculo, vencer mais uma situação. Eu penso hoje que se eu tivesse me vitimizado, nada disso teria acontecido. Eu acho que isso faz muito parte do meu processo de evolução, essas dificuldades que a gente vai passando ao longo da vida. Em 2024, né, em 2023, na verdade, essa decisão ela é meio que um caminho que começou junto com o COP, que foi começar a estudar a indústria de finanças, né? Eu assinei a Finclass ali no seu início, mas eu comecei a ter resultados expressivos, assim, depois que a gente começou a movimentar a grana para casa, movimentar a grana para as coisas, né, que a gente foi colocando aqui dentro, montar meu escritório e tal. E aí, eu fazendo um post na comunidade da Finclass, eu contei tudo que eu tinha passado e tal, e falando sobre as coisas financeiras que eu consegui adquirir estudando o que eles ensinavam lá, sobre empreendedorismo, os livros que eles tinham lá indicados, os livros que eu li sobre essas coisas, e voltado pro mercado financeiro, guardar grana e essa coisa de sair do comum, principalmente o curso da Jéssica Campra, que eles colocaram lá, o Finbook, falando sobre o rápido devagar. Essas situações ali agregaram muito na reserva de valor do Perini, o módulo do Meu Milhão do Thiago Nigro, falando sobre a questão das finanças e, foi muito bacana para mim o aprendizado que eu tive lá, e hoje eu tenho uma carteirinha que rende um trocadinho de dividendo bem pouquinho, que está crescendo cada vez mais. Em 2024 eu fiz esse post falando sobre essas coisas que aconteceram ao longo da minha vida, agradecendo os ensinamentos ali da Finclass mesmo. E aí, essa decisão que eu tomei, fazendo esse agradecimento e tal, de dar a César o que é de César, né? Eu recebi um contato da equipe deles e me ofereceram uma passagem pro aniversário de 3 anos da Finclass 2024, o Fin Day, e com tudo pago, pra mim e pra minha esposa. Só que minha esposa tinha acabado de ganhar neném, né? Tinha 3 meses só. E aí eu fui com a minha mãe, levei a minha coroa que tava doente, né? Tava passando mal na época, passando por uma barra pesadíssima, e levei ela para passear um pouquinho e ouvir algumas palestras ali que poderiam motivá-la dentro da sua vida como um todo. E aí, essa decisão, esse ponto de inflexão de investir, de falar sobre a minha vida foi muito importante porque, eu fui para São Paulo, fui num evento incrível, com tudo pago, hotel, passagem aérea de volta, alimentação estava incluso, e a gente ficou na área VIP, a gente assistiu toda a palestra lá de pertinho e tal, que teve no dia inteiro, e ganhei o moletom da Finclass, eu ganhei o curso do Viver de Renda do Perini por benefício disso daí. Me pediram para gravar um anúncio para eles, eu gravei, e aí foi bem bacana essa troca aí que eu tive. Fiz um network legal, conheci a copywriter que trabalha na Finclass, e a gente fez uma amizade bem bacana, a Tainá, uma pessoa maravilhosa. Então, assim, querendo ou não, fiz um contato bacana com essas pessoas a partir dessa decisão, desse ponto de inflexão na minha vida, que foi realmente falar de dinheiro, falar de investimento e tentar investir uma graninha e contar para o mundo, né, sobre essas coisas que eu conquistei ao longo da minha jornada. Esses foram os pontos de inflexões, e eu fico imaginando a minha vida, às vezes fico pensando como seria se eu não tivesse tomado essas decisões, se eu não tivesse tomado a decisão de seguir, sim, de recuar a partir desse ponto. E qual que é a reflexão que eu quero trazer para vocês? Eu vendi já o meu primeiro e-book. Eu lembro quando eu vendi o meu primeiro e-book no final de 2022 falando sobre vendas, e eu consegui R$1.000 em vendas de e-book. Vendi ele a R$35 ou R$29, alguma coisa assim. E eu fiquei feliz pra caramba quando caiu os primeiros R$29 lá. Depois tive meu primeiro workshop que eu vendi sobre prospecção. Dei aula pra uma pessoa, 2h30 de aula pra uma pessoa. E eu dei aula como se tivesse com 1.000 pessoas ali, foi incrível. Depois o segundo workshop foi com 9 pessoas, e o terceiro foram com 15. E fui convidado para dar uma palestra numa universidade agora em 2025. Uma universidade falando sobre vendas e tal, para um grupo de startup.
dei aula no Novo Mercado para mais de 100 pessoas ao vivo ali online. Então, assim, são muitas conquistas que eu tive a partir do momento que eu comecei que eu decidi investir em mim mesmo, investir no conhecimento e sair dessa bolha de vitimista, sair dessa bolha de ficar pegando conhecimentos prontos, fórmulas prontas e não tentar entender elas e replicar aquilo como se fosse a lei do novo mundo, a lei da nova era do digital. Então, o que eu quero trazer de reflexão é exatamente essa questão, né? Hoje eu tenho um grande amigo, meu sócio, Juliano, a gente criou ali o Codex, criou esse Copyverso da loucura, essa doideirada toda que a gente está fazendo, tentando deixar as pessoas mais inteligentes, porque esse movimento que o mercado faz de emburrecer todos os copies, de falar que o copywriter vai morrer, de falar que a inteligência artificial vai substituir certos profissionais, e os profissionais caindo nessa acabam se auto-substituindo pela inteligência artificial, esquecendo esse poder cognitivo, essa vontade de estudar, essa vontade de adaptar coisas. Foi isso que eu e o Juliano, meu grande amigo, iniciamos esse movimento. O Codex, a nossa news aí, teve 17 pessoas no primeiro dia cadastrada de graça, foi maravilhoso. Descobri que tem 17 pessoas querendo me ouvir falar, ler, né? Falar sobre essas coisas de tornar o mundo um pouco mais inteligente, tornar os copywriters um pouco mais donos de si, ao invés de ser dependentes de outras ferramentas. Foi muito legal. E tudo isso é só por causa dessa minha decisão, né? Porque eu quis tomar vencer esses pontos e seguir uma rota que realmente fazia sentido para mim na época. E quando a gente começou esse canal, eu não sei o que vai ser daqui. Eu não sei se isso vai dar certo, se isso vai dar errado. Às vezes eu pego aqui negociando comigo mesmo por que eu teria que gravar um vídeo no final de semana que eu estou extremamente cansado, estava extremamente cansado, e peço desculpa pro Juliano eventualmente, ele pede desculpa de volta quando não faz alguma coisa, e a gente fica assim levando a vida como tem que ser, porque nós temos nossas prioridades como prestadores de serviço também. Isso daqui é um sonho, uma ideia, um movimento que a gente está construindo, mas eu acredito que é uma decisão que a gente está tomando também, que lá na frente eu vou avaliar como seria a minha vida se eu não tivesse começado isso daqui, como seria a vida se eu não tivesse iniciado esse movimento, para tentar ajudar outros copywriters a entender como o copy de verdade está na literatura, tá em livros que não é falando sobre marketing, sobre vendas, sobre essas coisas, é onde a gente consegue trazer argumento, trazer poder, trazer como é que se diz, bagagem para dentro dos nossos textos. E eu acho que isso é vida adulta também, né? Não tem fórmula mágica, e para você ser um copywriter indispensável, primeiro você precisa ser indispensável para si mesmo, entender como as suas decisões vão levar você lá para frente. É isso que eu queria trazer, né? Uma coisa mais curtinha, mais tranquila, algo que eu gostaria de passar exatamente porque aquele filme ele puxou muito para minha cabeça nessas decisões, porque eu sou adicto, né? Então eu tive que tomar várias decisões ao longo da minha vida que me afastassem daquele mal. E eu espero que hoje, para a sua vida profissional, você também entenda que ser inteligente é o certo. Não é se substituir, você se auto-substituir por uma IA. Ser inteligente é você tentar consumir um livro de uma forma que você consiga entender, riscar, revisar e pensar como isso vai agregar em alguma coisa, quais adaptações você pode fazer naquilo para o seu cliente. Beleza? E dê o seu melhor, cara. Mude sua vida, estude, aplique, transforme os conhecimentos, o seu conhecimento em reais, em coisas financeiras, em dinheiro para a sua vida. E eu vou deixar aqui no final, antes de ir, né, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre uma parte da minha jornada, que eu quase perdi 7 meses de trabalho por causa de um erro de outra pessoa. E como que você deveria lidar com isso? A diplomacia que você precisa ter. Alguns ensinamentos que eu deixei ali. Eu acho que vai ser bem bacana para sua carreira, beleza? Um forte abraço, fica com Deus, tchau, tchau.